Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar do filo artrópoda, que é o nosso capítulo 18. Vamos acompanhar aí no livro. Bom, primeiro a gente sempre começa com as características gerais do filo. São muito abundantes na biosfera, são adaptados à vida terrestre, águas salgadas, salobra, dulcícola e também adaptados ao ar. São carnívoros, herbívoros, onívoros e parasitas. Há a presença de exoesqueleto quitinoso e cutícula externa. Isso vai fazer com que eles tenham tanto proteção quanto suporte do seu corpo, apoio aos músculos e prevenção à perda de líquido. Então, é bastante importante a presença desse exoesqueleto. No entanto, ele também limita o tamanho do corpo. Para que o crescimento ocorra, eles passam por períodos chamados de equidízes, onde ocorre o descarte do esqueleto velho e a construção de um novo exoesqueleto. Ocorre até a fase adulta e o nome das carapaças abandonadas é exúvia, né? Isso ocorre graças à ação do hormônio equidizona, né? E exatamente por conta disso, a curva de crescimento é uma curva descontínua, como a gente consegue observar aqui. Nos demais animais, essa curva ela é contínua. No caso deles, dos artrópodes, essa curva ela é descontínua exatamente por conta dos períodos onde a muda ou equidise ocorre. A gente vai ver as principais características em relação aos filos, né? Subfilos e classes. A gente começa com o subfilo Myriapoda e a classe Quilópoda, que é a classe das lacraias. Então, a gente está vendo o corpo é um corpo alongado, formado por dois tagmas, que na verdade representam a fusão dos metâmeros. Esses tagmas, eles são cabeça e corpo. Na cabeça há um par de antenas e forcípulas, que na verdade são garras inoculadoras de veneno. Eles são animais dioicos que apresentam fecundação interna e desenvolvimento direto. A outra classe é a classe diplópoda, que é a classe dos gongolos, aquele bichinho que quando a gente encosta, eles enrolam, né, para se proteger. Eles apresentam um corpo cilíndrico e eles têm 2 pares de patas por segmento. Na cabeça, há a presença de olhos simples, um par de antenas, um par de mandíbulas e um par de maxilas. O tronco é curto e o abdômen é longo. Eles habitam lugares úmidos e escuros e são herbívoros. Eles têm glândulas chamadas de glândulas repugnatórias, que são glândulas que produzem e eliminam fluidos tóxicos que servem como proteção à predação. Eles também possuem ocelos e cerdas táteis. São dioicos também e apresentam a fecundação interna. Depois a gente tem o subfilo Hexápoda, né? E a classe que é a classe insecta, que é a maior classe de animais, né? Eles têm muitos representantes. São muito adaptados e têm capacidade de voo. São muito importantes também como representantes aí nas teias alimentares, principalmente também porque atuam como dispersores de sementes e polinizadores. Alguns, inclusive, são vetores de doença, como a gente tem listado aí, o mosquito Anopheles da malária, os triatomíneos da doença de Chagas, o mosquito Lutzomia da leishmaniose, o mosquito Culex da filariose, as moscas que são vetores da febre tifoide, cólera e ascaridíase, e as pulgas que são vetores da peste bubônica. Eles apresentam o corpo dividido em 3 tagmas: cabeça, tórax e abdômen. A cabeça apresenta uma boca ventral, lábio articulado e placa larga, que é o clípeo. A gente vai ver na próxima imagem. Eles apresentam antenas sensitivas e olhos compostos, além de ocelos. O tórax ele é formado pela fusão de 3 metâmeros, né? E eles apresentam 6 pares de patas aí no tórax. As asas também estão presentes em muitos deles. Quando é um par de asas, eles são chamados de dípteros. 2 pares de asas, eles são tetrápteros. E quando eles não têm asas, eles são ápteros.
No abdômen, que é formado por 9 a 11 segmentos, existe uma genitália externa nos segmentos finais desse abdômen. Vamos observar aqui, ó. Aqui a gente consegue ver a parte final do abdômen, então a gente está vendo a genitália externa no caso do macho, e nesse caso aqui a genitália externa da fêmea. Aqui, por exemplo, a gente está vendo o clípeo, que é essa placa que existe aqui na região da cabeça. A gente vê também, por exemplo, aqui a mandíbula, né, de um dos lados, a gente vê também os olhos compostos. Depois, próximo subfilo, queliceriforme. Esse é o subfilo onde os representantes, eles apresentam quelíceras. As quelíceras, elas são apêndices, né, na região cefálica, e são apêndices afiados que servem para a captura de alimento, tá? Então, tem a classe Pycnogonida, que são as aranhas do mar, a gente vê aqui, ó, nessa imagem. O corpo é dividido em cefalotórax e abdômen, então apenas duas estruturas, né, de divisão. A maioria tem 4 pares de pernas e a boca está presente na região da probóscide, né? Ela suga o líquido e as partes amolecidas das presas, então tem essa capacidade. Eles não apresentam sistema excretor nem sistema respiratório. A próxima classe é a classe Chelicerata. Dentro dessa classe, a gente vai ver algumas subclasses. Então, a primeira subclasse é a subclasse Merostomata, que é a subclasse dos límulos, que são esses animaizinhos aqui, ó. Eles têm o corpo dividido aí em cefalotórax e abdômen também. O cefalotórax ele pode ser chamado de prosoma e o abdômen pode ser chamado de opistossoma. No cefalotórax existem 5 pares de pernas e 1 par de quelíceras. Existe uma fusão da cabeça com o tórax, por isso cefalotórax, e o abdômen ele termina em uma cauda que é chamada de telson. O corpo ele é protegido por uma carapaça em forma de ferradura, tá? Os olhos também são olhos compostos e olhos simples. Aqui a gente vê o telson, ó, que é essa cauda terminal, tá? Aqui na parte ventral, a gente vê, ó, o parzinho de quelícera aqui ao fundo. Repara que isso daqui é exatamente a carapaça, né? Aqui a gente tá vendo por cima essa carapaça e aqui a gente tá vendo por baixo, ok? Depois, a subclasse aracnida, né? Na subclasse aracnida, a gente tem ordens específicas, né? Então, os integrantes da subclasse aracnida, eles apresentam 4 pares de pernas, não tem mandíbulas e não tem antenas. Existe a ordem Araneae, que é a ordem das aranhas, e a ordem Scorpionida, que é a ordem dos escorpiões. Na ordem das aranhas, corpo dividido em cefalotórax e abdômen, e esse corpo ele é unido por um fino pedicelo, então tem uma estruturazinha que é chamada de pedicelo, que une o cefalotórax ao abdômen. As quelíceras, elas injetam peçonha, né, substância peçonhenta. Os pedipalpos, eles apresentam 6 artículos, isso vai servir para manipulação do alimento, inclusive para poder triturar esse alimento. Os machos armazenam espermatozoides e transferem esses espermatozoides para a fêmea, tá? São 8 óleos simples, algumas espécies são capazes de formar imagens. 2 ou 3 pares de fiandeiras. As fiandeiras são estruturas específicas que secretam, né, uma substância que se solidifica em contato com o ar, com o ambiente. E aí, quando ela se solidifica, ela forma os fios. Fios esses que são utilizados para poder formar as teias, né? E as teias têm essa função aí de também, né, de capturar o alimento. Então, o animalzinho cai ali e aí eles são capturados pelas aranhas. As viúvas negras, né? Elas têm um peçonha que pode causar mialgia, espasmo muscular abdominal e inquietude. E as caranguejeiras têm aí uma peçonha que pode causar dermatite, que é uma alergia na pele. Na ordem escorpionida, a gente tem os escorpiões. Também divisão do corpo, cefalotórax e abdômen. No cefalotórax existem as quelíceras, tá?
pedipalpos e olhos. Esses pedipalpos, eles também vão servir para essa manipulação do alimento. No abdômen existe o telson, e esse telson, né, que é essa cauda, ele é o local onde existe a glândula de veneno. Então tem uma estrutura chamada aguilhão, que é a estrutura que vai inocular esse veneno, inocular essa peçonha. Aqui a gente consegue ver algumas dessas estruturas, ó. Os diversos olhos aí na aranha, aqui as quelíceras. Observa, aqui o pedipalpo, ó, exatamente as estruturas que essas aranhas vão utilizar para manipular esse alimento, ok? Aqui a gente vê os escorpiões, ó, repara que é o telson, né? O finalzinho é o telson. E bem no finalzinho a gente observa essa estrutura que é o aguilhão, que é essa pontinha aqui, que vai servir exatamente para poder inocular esse veneno. Uma outra coisa interessante é a formação dessa garra aqui no pedipalpo, que é chamado de quela, tá? Que permite também a captura e a manipulação aí de presas. Depois a gente tem o subfilo crustácea, né? Que são organismos aquáticos e a maioria marinha. São importantes na cadeia alimentar de mares e de grandes lagos. Corpo dividido em cefalotórax, tórax e abdômen. No cefalotórax, 2 pares de antenas, que servem para o equilíbrio, para o tato e para o paladar. 1 par de mandíbulas fortes, que conseguem triturar e mastigar os alimentos. E 2 pares de maxilas, que manipulam o alimento e encaminham esse alimento até a boca. No tórax, 3 pares de maxilípedes, que são pernas maxilares, que também vão ser utilizadas para manipular o alimento e mandar, né, esse alimento em direção às mandíbulas e às maxilas. 5 pares de pereópodes, que servem para que eles consigam caminhar nos fundos submersos. E nas lagostas e no caranguejos, o primeiro par de pareópodes é onde existe a presença das pinças ou das quelas, assim como a gente viu lá nos escorpiões. O abdômen é composto por 5 pares de pleópodes, que também servem para nadar e para caminhar. O exoesqueleto é quitinoso, né, e apresenta substâncias calcárias, por isso a construção de uma carapaça bastante rígida. Aí aqui a gente observa, ó, o quelópode, que é exatamente essa estrutura aqui, ou aquela. Aqui os pleópodes, que são essas estruturas aqui mais terminais. Aqui a gente está vendo o telson, que é exatamente esse finalzinho, ó. Maxilípedes, ó, as estruturas que vão manipular o alimento.